Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Neste vídeo vamos fazer uma análise sobre o Defensa e Justiça a partir do confronto que teve contra o Boca Juniors. E por que você, Josa, está fazendo essa análise? Se você já analisou Defensa e Justiça, em 2 vídeos inclusive. Meus amigos e minhas amigas, esta análise vem como uma provocação a uma série de outras análises que tenho visto a partir do jogo contra o Boca, que acho que podem ser muito perigosas para o Palmeiras neste momento. O Palmeiras vem num momento espetacular da sua história. Espetacular. Conquistou a Tríplice Coroa em 2020. Pode chegar a 5 títulos em 2020. Na verdade, 2021, porque um dos torneios, na verdade, embora seja na temporada passada, ele de fato acontece no outro ano, né? Na maior parte do tempo acontece no outro ano. Mas ainda é fruto de 2020. É um momento assombroso. Só que o Palmeiras tem agora a disputa de dois torneios, 2 títulos. O primeiro deles vai ser da Recopa Sul-Americana. E para mim, este torneio é o mais importante da história do Verdão, porque para mim o mais importante é sempre o que vem, sempre o torneio que vem a seguir. Claro que se a gente olhar na história, né, olhando do ponto de vista histórico, não dá para comparar um torneio de Recopa Sul-Americana com Libertadores de América. Claro que não. O torneio Libertadores de América é muito mais importante do que quaisquer outras coisas aqui nos torneios da Conmebol. Mas uma equipe que quer ser protagonista no cenário sul-americano precisa olhar as coisas desse jeito. O próximo torneio é o mais importante. É assim que os argentinos veem a coisa. E é assim que, infelizmente, os brasileiros também começam a ver. E isto importa demais. E por que isto é muito importante para o Verdão? Importa também que paremos de olhar para o adversário do Palmeiras a partir de um único jogo. Esta questão da análise por um único jogo, ela pode ser terrível para o Palmeiras nesse momento. Como este momento é muito importante para o Palmeiras, e este confronto com o Defensa pela Recopa Sul-Americana é muito importante, inclusive para o Palmeiras manter esse momento de grandeza, acaba sendo muito perigoso também que olhemos para o adversário do Verdão como se fosse uma galinha morta por causa de um único jogo. Essa análise de um único jogo, que muitas vezes é uma análise oportunista, outras vezes análise de amadores, elas podem ser muito perigosas para o Palmeiras. Naturalmente. Que nem todo mundo que tem analisado a Defensa a partir do jogo contra o Boca tem feito esse tipo de observação mais imatura. Mas na maior parte do tempo, particularmente, eu vi 5 situações e que acabaram com Defensa e Justiça por causa do jogo contra o Boca Juniors. Calma, gente. Vamos nos acalmar um pouquinho aí, porque a coisa não é bem assim. Então teve jogador que foi muito importante na temporada passada, Carlos Rotondi, por exemplo, que foi um dos melhores jogadores de futebol chileno na temporada passada, jogou pelo Santiago Wanderers, virou um jogador qualquer, virou um jogador que não sabe cruzar direito, virou um jogador que é só mais um jogador que, enfim, a equipe pode viver sem ele, um jogador que parece que é meio caneludo. Calma, gente, vamos olhar para a temporada. Vamos olhar para a temporada do cara, vamos olhar um pouquinho, vamos estudar um pouco. Vamos estudar para falar de futebol. Vamos tomar cuidado com as emoções. Vamos deixar isso para o torcedor propriamente dito. Mas se a gente quer analisar, a gente tem que tomar cuidado, tem que estudar, né, o que tem acontecido no futebol sul-americano. O Rodoni, por exemplo, foi um jogador importante no Chile. Como é que virou um caneludo? Calma lá, calma lá. Ok? O Frias, zagueiro, também virou um zagueiro qualquer, né, que... Enfim, não sabe fazer, só sabe fazer o básico. Calma, é um jogador que sabe fazer. É muito bom no jogo aéreo. É muito bom no 1 a 1. É muito bom na cobertura. Chega sempre na cobertura dos laterais. Né? Aquele cara que sabe chegar muito bem na cobertura. Ele é grandão, mas ele é muito rápido. Virou um zagueiro qualquer. Ele tá muito longe de ser um zagueiro qualquer. Mas muito longe de ser um zagueiro qualquer. Há muito jogador ali que foi visto como peça essencial do Defensa e que sequer joga no Defensa como titular. Não são titulares, jogadores que não são titulares. Então, dá para perceber, por exemplo, que o povo não aprende nunca, né? Continua do mesmo jeito, praticando os mesmos erros. E isso é perigoso, na verdade, para um clube. E claro que o Palmeiras certamente tem a sua análise muito mais pautada no que foi a temporada do seu adversário. Esperemos que seja assim. Que não leve em consideração, e precisa não levar em consideração, essas análises que têm sido feitas aí, e boa parte delas imaturas, fruto de observação feita em um único jogo. E por que é perigoso isso?
Vamos lá. Quando o Becachete chega no Defensa, ele já chega falando da importância da Recopa Sul-Americana. No clube, todo mundo está olhando para a Recopa como um título extremamente importante na história do Defensa. Porque o argentino olha para esses confrontos, né, esses torneios de um único confronto, como um torneio importantíssimo de se conquistar. Felizmente no Brasil isso também começa a acontecer, mas o argentino sempre teve isso. E o Defensa também tem isso. Então desde quando chega ao clube de Florencio Varela, o Becachete tem esse discurso. Então muito do Defensa e Justiça que entrou em campo nesses jogos com o Becachete foi um Defensa e Justiça muito parcializado, porque parte da equipe estava em campo e parte dela estava mentalmente, emocionalmente focado no jogo contra o Palmeiras. O próprio técnico também está focado muito no jogo contra o Palmeiras. Então parte do jogador está em campo, parte dele não. Por quê? Porque parte dele está focado no jogo contra o Palmeiras. Só se preocupa com o jogo contra o Palmeiras. Porque é assim que a coisa funciona para o argentino. Esse torneio é muito importante para eles. Entende? Então, se esses jogadores já não conseguiam jogar mentalmente, né, fortalecidos, né, totalmente dentro de campo, digamos assim, em todos esses jogos a partir da chegada do Becachete, nessa temporada, é claro que contra o Boca Juniors isso seria ainda muito pior, porque tratou-se, na verdade, do último jogo do Defensa antes do confronto pela Recopa Sul-Americana diante do Palmeiras. Então, aquela equipe que foi para campo contra o Boca, ela realmente, mentalmente, ela tinha problemas, porque muitos jogadores ali, que sequer vão ao campo, inclusive, estavam pensando no jogo contra o Verdão. Ok? Então vamos pensar o seguinte aqui. Bom, primeiro que pouca gente parece que sabe, o que é uma surpresa, inclusive. Nos vídeos de hoje é uma surpresa isso. Mas muita gente parece que não sabia que muitos jogadores que entraram em campo são reservas. São reservas. Alguns até que entram bastante, mas reservas, gente. Tem um ou outro ali que quase nunca entra. Ok? Então, muita calma nessa hora, tá? Vamos ver como que formou contra o Boca. Na verdade, um jogo fraco, né, contra o Boca, né? Eu costumo ver beleza em todo tipo de jogo. Naquele lá foi difícil, inclusive. O jogo fraco mesmo. E muito disso é por causa do Boca, gente. O Boca hoje vive um momento muito complicado, perdeu a oportunidade de trocar esse técnico aí, que é um técnico horroroso, superado, e que só está no clube, dirigindo a equipe. Porque no Boca Juniors tem esse tipo de coisa. O cara foi campeão em 2007, tal. Então, enfim. É um grande problema. O Boca perde uma grande oportunidade de crescer nesse momento. A defesa não tem nada a ver com isso, mas o fato é que o Boca faz com que muitos jogos sejam feios, chatinhos. E esse também foi assim. Nenhuma das equipes foi bem. O defesa foi muito bem no começo, fez o gol com merecimento, depois acaba cedendo um pouquinho, né? E aí o jogo acaba com 2-1, poderia ter terminado em 2-2, 1-1. Né? O mais complicado ali foi a vitória do Boca, que realmente o Boca não mereceu muito a vitória. O defesa tão pouco mereceu a vitória. Acho que 1-1 seria o resultado mais justo daquele confronto. O Boca entrou em campo com 5 jogadores ali que não costumam jogar. 5 reservas. Um deles, inclusive, que está virando cada vez mais titular, mas que ainda é tido como reserva no clube. Então o Boca formou com o Brandtemburg, o Frias e o Fernando Mesa. Essa linha deve se manter contra o Palmeiras. À frente, a próxima linha, que é a linha de 4, foi formada pelo Brits, Escalante, Loaiza e também o Marcelo Benítez. Brits não vai a campo contra o Palmeiras. O Escalante não vai a campo contra o Palmeiras. Loaiza deve sair também do jogo e não vai a campo contra o Palmeiras. O Benítez é provável que jogue contra o Palmeiras. É provável que jogue. À frente, né, formou com Piscine, Rotondi e Bou. O Rotondi é outro que não irá para o jogo contra o Palmeiras. Ficará no banco de reservas. Então veja bem, pelo menos 4 jogadores que entraram na partida contra o Boca Juniors não vão jogar contra o Palmeiras. Então, tem jogadores essenciais da equipe que não foram a campo contra o Boca. Exemplo clássico é o Enzo Fernandes, que é o cérebro da equipe do Defensa e Justiça. Não jogou. Né? Estava se descansando. O Brian Romero, que é o cara que decide tudo naquela equipe, né, que está voltando de lesão, até entrou no final do jogo, mas apenas para tentar ganhar um pouco de ritmo. Deverá jogar contra o Palmeiras. Então, veja bem, a primeira linha se mantém. Vai jogar contra o Palmeiras. Brandtemburg, Frias e Fernando Mesa. Desses 3 aí, o Frias é muito melhor do que os outros 2. O Brits deverá sair. Né? No lugar dele pode entrar, por exemplo, o Paredes, pode entrar o Tomás Martínez, né? Mas é provável que o Paredes. E aí o Escalante deve sair da equipe. O Loaiza deve sair da equipe.
e vai jogar o Enzo Fernandes no lugar do Loaiza. E o Benítez, na parte esquerda, de fato deve se manter na equipe, embora o cara para essa posição é o Larraud, só que o Benítez é um desses laterais tecnicamente mais complicados, mas que ganhou muita consistência futebolística com o Becachete. Eu falei no outro vídeo que fiz sobre defesa que se os laterais tecnicamente não forem dos melhores, eles vão estar em campo apenas para aprofundar bastante o campo e permitir que os atacantes atuem por dentro. Então o Brits esteve em campo contra o Boca para fazer esse tipo de papel. Ele não deverá jogar contra o Boca Juniors. O Marcelo Benítez também é um jogador que tecnicamente é um lateral também que deixa um pouco a desejar, mas cresceu demais, muito com o Becachete, até mesmo ganhando a posição do Larraud. Ele deverá ir para o jogo contra o Boca. É um cara que tem um bom arremate de fora da área, um cara que tem uma chegada muito boa dentro da área, inclusive. Ele aprofunda o campo, mas como ele ganhou muita qualidade técnica, né? Com o Becachete, ele tem inclusive entrado muito na área. Ele aprofunda o campo sim, mas às vezes entra na área e acaba virando um atacante até mesmo que arremata pro gol e faz os seus gols. Bem, contra o Palmeiras, portanto, a gente vai ter o Brandemburgo Frias e o Fernando Messa, provavelmente Paredes, o Enzo Fernandes, apenas um volante, né? O Francisco Piscini, que deverá ocupar o lugar do Escalante, e Marcelo Benítez. À frente, a gente vai ter ali a presença do Isnaldo, o Brian Romero e o Walter Bou. Então, o Isnaldo não jogou, vai jogar contra o Palmeiras. Não jogou contra o Boca, vai jogar contra o Palmeiras. O Brian Romero não jogou contra o Boca Juniors, entrou no final da partida, vai jogar contra o Palmeiras também. O Loaiza é um bom volante, mas ele é um volante colombiano muito bom, inclusive acho que poderia pintar aqui na equipe brasileira. Mas lá no Defesa e Justiça eles gostam de jogar apenas com volante. Estava jogando com 2 volantes, porque o Romero estava lesionado, então o Becachete entendeu que a construção poderia acontecer a partir daquele setor, da primeira parte do campo. Porque na frente não havia muito jogador para terminar aquelas jogadas, para dar a qualidade na finalização que era o Brian Romero. Também a questão da geração de espaço que o Brian Romero faz muito bem. Então a equipe estava sem esse jogador, então ele preferiu jogar com o Loaiza e o Enzo Fernandes, 2 volantes ali mais construtivos. Eu fiz um vídeo falando sobre eficiências e grandezas do Defesa e Justiça. Mostrei ali que é uma equipe que o Palmeiras pode perfeitamente vencê-la. Mostrei com mais detalhe o que é essa equipe. Agora, a questão é o seguinte, o que muitos estão dizendo é que o Defensa é uma equipe muito mais fraca do que é. É uma equipe que não tem camisa, não tem peso, não tem... Gente, na Argentina isso não importa mais. A equipe pequena hoje é muito bem treinada, porque tem treinadores, por exemplo, que costumam, na verdade, fazer um trabalho interessante. E não tem muito mais essa história de que pequeno e grande na Argentina. O pequeno atua, enfrenta o grande com muita hombridade. Esse Defensa, ele já tem história na América do Sul. Né? Ele já tem uma história, inclusive, de eliminação de equipes brasileiras. Como é que vai tremer? Como é que uma equipe assim, tão pequena, tão sem importância, como foi dito aí em algumas observações, né? É uma equipe, inclusive, que tem, hoje que conquistou a Sul-Americana, conquistar a Sul-Americana nos dias atuais não é qualquer coisa, porque já é um torneio muito mais complicado do que foi no passado. Então o Defensa tem muitos méritos em ter conquistado esse torneio também. Então vamos com calma quando a gente analisa por um único jogo. Não dá pra gente ficar se baseando no único jogo, porque isso inclusive é perigoso. É muito perigoso para a equipe e até mesmo para as emoções dos torcedores, né? Que fica esperando uma coisa e depois acontece outra. Isso geralmente acontece sempre, né? A gente analisa mal e depois fica surpreso com o que acontece dentro de campo. Então acho que a despeito disso, o Palmeiras é favorito contra o Defensa e Justiça. Tem que saber fazer seu jogo, tentar vencer fora de casa, e acho que o Abel Ferreira deverá colocar isso na mente dos seus jogadores. É preciso tentar vencer o Defensa lá na Argentina. Acho que pode vencer. O Palmeiras, para mim, é favorito. Há uma questão de encaixe aí que favorece, na minha opinião, o Palmeiras. Mas o Defensa é uma equipe perigosíssima. Não tem grandes jogadores? Nunca teve. É o coletivo que tem funcionado na história do Defensa e Justiça. E esse coletivo hoje não tem os ajustes que tinha aquele Defensa e Justiça do Becachete, que foi vice-campeão da Argentina. Mas está caminhando para isso. Com todos os problemas, esse Defensa hoje é um adversário perigosíssimo para o Palmeiras. E se o Palmeiras conseguir vencê-lo, que acho que pode acontecer, vai vencer por causa dos seus méritos, provavelmente, e não por causa de deméritos da equipe argentina. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Meus amigos, minhas amigas, até o final.